Olá, pegue sua Bíblia, pegue sua lição, chega mais perto e vem estudar com a gente. O Classe dos Professores está começando. Querido amigo, querida amiga, sejam bem-vindos ao Classe dos Professores e você já sabe, né? É a sua lição em qualquer hora e lugar. Que bom que você está aqui mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus, tá? Uma mensagem maravilhosa que estudamos nesse trimestre. Já estamos aqui na 11ª lição. E esse trimestre especial vai terminar agora na próxima semana, com a 12ª lição. E sabe o que significa? Significa que se você ainda não adquiriu a lição do próximo trimestre, você precisa fazer isso agora, tá? Acesse lá cpb.com.br, se você não estiver assistindo no sábado, e aí você adquire a sua lição da Escola Sabatina do próximo trimestre, e lá também tem a opção de você fazer a assinatura. Fazendo a assinatura, olha só que legal, você consegue um desconto e não tem a preocupação de ter que ir, se deslocar da sua casa para ir comprar a lição, porque ela vai chegar na sua casa a tempo para você conseguir acompanhar o estudo da lição semanal com a sua família e também a gente aqui no Classe dos Professores. Bom, eu agradeço a você que esteve até aqui compartilhando a mensagem com outras pessoas. Continue fazendo isso, tá? Envie essa mensagem agora mesmo, não deixe para o final não, senão você pode acabar esquecendo. Então já envia para a sua lista de contatos, já dê o seu joinha aí. Se você não está inscrito, e é bom você verificar, viu? Porque às vezes você está assistindo a gente aqui toda semana, mas ainda não olhou lá para ver se está inscrito ou não. Às vezes esqueceu e olha, vai lá agora, se inscreva no nosso canal e esteja aqui também participando do bate-papo aqui. Fale lá de onde você está nos assistindo, tá? Eu tenho aqui o nome de duas pessoas que eu escolhi aqui para mandar um abraço agora, todo especial. E o primeiro aqui é o Antônio Tadeu, que ele pediu para nós mandássemos um abraço lá para o pessoal da Igreja de Jardim das Nações, Itatiba, São Paulo. E também para o Nailson, que é lá da Igreja do bairro Frutirama, de Açu, Rio Grande do Norte. Bom, um abraço todo especial para vocês, tá? E continue nos assistindo e também compartilhando essa mensagem com outras pessoas, tá? Bom, eu vou apresentar aqui para você os nossos convidados. Eu tenho aqui do meu lado a Cristiane, Cris, né? É da Igreja Adventista do Lago Sul, Brasília. Seja bem-vinda, Cris, mais uma vez. Obrigada. Do lado da Cris tem o pastor Wesley. O pastor Wesley é o pastor da Igreja Adventista do Lago Sul. Pastor, que alegria ter o seu mais uma vez. Alegria nossa, chegando ao finalzinho. É isso aí. E ao lado do pastor está a Vanessa, lá da Igreja da Asa Norte. Vanessa, muito obrigado por sua companhia mais uma vez. Obrigada, gente. Que bom, nós estamos aqui para estudar a Palavra de Deus, mas a gente não pode fazer isso sem pedir a orientação de Deus. Cris, ora pra gente. Vamos orar então. Pai bondoso que estás no céu, nós agradecemos porque estamos finalmente terminando mais uma lição e aqui nós aprendemos muitas coisas, Senhor. Nos ajude a ser bons administradores do que o Senhor tem nos dado, nos dê um estudo de lição onde outras pessoas também possam ser beneficiadas com isso. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como eu falei, é a 11ª lição. E olha o título da lição. Administrando em tempos difíceis. O verso para memorizar está lá em Salmos, capítulo 50, versículo 14 e 15. Diz bem assim, ó. Ofereça a Deus sacrifício de ações de graça e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me glorificará. Olha que legal esse verso. E olha só, a gente vive um momento em que parece que o mundo está de ponta cabeça, viu, pastor? A gente tem problemas políticos, a imoralidade, violência, desastres naturais, são tantas coisas, né, pastor? Sem contar a correria do dia a dia, né, que muitas vezes acaba tirando de nós o foco principal, né? Pastor, a lição dessa semana ela vem tentando apresentar aqui passos concretos e princípios bíblicos que nós devemos seguir. E aí eu queria perguntar para o senhor, pastor, qual seria o nosso primeiro passo? Então, quando a gente fala de crise, ou de bonança, ou de qualquer coisa que envolva a vida, Deus sempre precisa ser a nossa prioridade. Precisamos colocar Deus como prioridade. E nessa lição, a gente vai ter o privilégio, estamos avaliando e vendo, de que Deus ele se coloca à nossa disposição para nos ajudar no momento de angústia. Nós temos no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, dos versículos de 1 a 22, uma situação que ilustra muito bem
quando você fica sem saída. E olhando para esse capítulo, e aqui fica uma recomendação, nós fazemos apenas um resumo, mas é bom que você tire um tempinho para meditar, para conhecer os detalhes, né, dos versículos que são apresentados, mas é que em resumo, olhando para essa história, alguns passos são necessários. Quando você estiver no momento de crise, primeiro, reconheça a situação. O que está acontecendo? Por que você chegou a ela? O que está em jogo nesse momento? Segundo, buscar a Deus no tempo de crise. Então, se você já se identificou no momento de crise, buscar a Deus em primeiro lugar vai valer muito a pena e você vai perceber que Ele vai te dar o direcionamento para sair dessa situação. Terceiro, não confiar em nossos próprios recursos. Nós precisamos entender que a nossa força vem de fora da gente e vem dos altos céus. Lógico que Deus se utiliza de muitos instrumentos, de muitas ferramentas, mas a fonte principal, a fonte primária, nós encontramos fora da gente, fora da própria situação e, logicamente, os nossos olhos devem buscar o Senhor Deus. E, claro, quando a gente olha para o povo de Israel nessa situação descrita em 2 Crônicas 20, é importante nós nos comprometermos. Você precisa se comprometer com a solução. Não ficar sentado e dizer, não, agora o Senhor vai resolver, não precisa mais da minha parte. Pelo contrário, o nosso comprometimento, ele é válido, né, no momento como esse. Agora, sabe o que é interessante perceber? Assim como Josafá e o povo de Israel foi abençoado com a providência divina, é bom lembrar que esse Deus que nós servimos é o mesmo Deus do passado. Então, esse Deus maravilhoso que deu o escape necessário, não só nessa situação, mas em tantas outras, esse Deus está à nossa disposição. E se fizermos, então, essa linda união dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas limitações, com aquele que pode todas as coisas, a vitória é certa. Amém. Vanessa, eu queria abordar um desses passos que o pastor comentou ali, rapidamente, que está lá no título, inclusive, da lição de segunda-feira, né? Confie em Deus, não em seus recursos. E aí eu vou te fazer a pergunta agora bem direta. Por quê? Por quê? Porque a tendência natural do ser humano é quando a gente está em dificuldades, se eu fosse falar cientificamente, a gente ativa o hipotálamo, a gente vai para a reação de defesa e a gente já procura o que fazer. E a gente procura pensar qual a solução para mim, qual a solução que eu tenho que fazer. Instintivamente, nós agimos assim. Mas eu tenho que trazer uma questão aqui, Rafael, que a gente às vezes não pensa sobre. Nós somos seres humanos. Nós não agimos como os animais, nós não agimos por instinto. Nós agimos porque somos semelhantes a Deus e temos capacidade de tomar decisões e não confiar em nossos próprios recursos. Aí eu trago aqui a história de Davi. Incrivelmente, Davi já tinha passado por tantas situações, matou um gigante, urso, leões e aquela história tão fantástica que esse homem já enfrentou de tantas coisas. De repente, simplesmente porque vai enfrentar mais uma batalha, por que não continuar confiando? Por que não, né? Não, às vezes nós, igual como Ellen White já escreveu, que se nós olhássemos como Deus conduziu as coisas no passado, nós confiaríamos mais em Deus conduzindo o nosso futuro, não é isso? Mas Davi, infelizmente, decidiu contar quantos soldados tinha. Interessante, né? Ele achou que eram poucos soldados. Mas ele nunca tinha achado isso. Quando ele era sozinho, pequenininho, contra o gigante Golias, ele não pensou dessa forma. Por que agora ele se voltou para si mesmo? Porque, geralmente, o pastor aqui trouxe que quando a gente está na adversidade, nós tendemos ou a buscar a Deus ou entrar em desespero e se afastar dele. Mas, às vezes, quando a gente vem de várias batalhas sucessivas e a gente vai ganhando, a gente começa também, passando por adversidades, a gente começa a esquecer o que Deus fez para a gente no passado, como Davi fez. Davi se esqueceu de tudo e estava confiando de novo em seus recursos. Quando nós confiamos em nós, não vai ter jeito.
Não tem nada em nós que podemos fazer para que possamos ser salvos. Mas também não tem nada que possamos fazer para nos perder, por incrível que pareça. A única coisa que eu posso fazer é aceitar a graça de Cristo e a graça de Cristo conduzir a minha vida na adversidade. Isso é graça. Só que a gente pensa que tem que fazer muito, muito esforço, mas tem que fazer um esforço? Qual é esse esforço? Aí é onde eu tenho que trazer aqui a questão financeira. Ninguém jamais confiou inutilmente em Deus, porque Deus sempre traz respostas. Mas eu preciso pensar que esse tempo presente, eu preciso resolver as adversidades, principalmente as adversidades financeiras, para que eu resolva as minhas questões financeiras que me trazem desconforto, ou que me tira o sono, ou que me tira a minha liberdade, resolver isso para que eu seja uma pessoa livre para o Senhor. Então eu preciso usar o tempo presente, confiando nos recursos de Deus para sair dessa situação. Porque às vezes a gente confia em tudo. Ah, mas eu sou um bom administrador, mas eu vou pegar dinheiro emprestado com o pastor Wesley porque ele é muito rico. Não, a Cris, nossa, ela vai me ajudar. Não, o Rafael vai chamar o amigo dele lá, o Tiago. Não, o Rafael é cheio da grana. Não, ele vai vender o carro dele, vai me emprestar. Pensando em todos os recursos possíveis, mas eu não pergunto para Deus, eu não busco a Deus. Isso é confiar nos meus próprios recursos. E isso é o que Deus não quer para nós. O que Deus propõe, né, através da Bíblia, é uma parceria. Exato. Tudo que nós pudermos fazer para alcançar o sucesso nas diversas áreas da vida, não há problema nenhum. Sim. A gente tem que lançar a mão. Precisamos estudar, precisamos procurar os profissionais, mas para o cristão, no final de tudo, quem comanda, quem dá a resposta final é Deus. Então, a gente passou o trimestre inteiro falando sobre as finanças. Então, agora que a gente está terminando falando sobre esse mesmo assunto, Deus espera que a gente faça o nosso papel de estudar, de economizar, de fazer boas escolhas, mas sempre lembrando que toda sorte de bênção, ela vem das mãos do Senhor. Pastor, eu acho que um exercício também bom, né, para nós fazermos é ser mais grato, né, e expressar nossa gratidão a Deus todos os dias pelas coisas simples que acontecem na nossa vida, né? Se nós fizermos esse exercício, né, de sempre agradecer a Deus, talvez a gente consiga se manter mais focado de que as bênçãos são concedidas por meio dele, através dele, né, e não pelos nossos próprios esforços, né? Verdade. Cris, a lição de terça-feira, com base nessa lição, né, qual que deve ser a dinâmica da nossa vida? Lá até traz uma sugestão, né, que a gente precisa simplificar. Como é que seria isso? Então, nós estamos inseridos em uma sociedade onde a gente busca cada vez mais, né? A gente quer juntar muitas coisas aqui na Terra, porque até mesmo como a Vanessa falou ali, às vezes a gente não confia em Deus. Então a gente quer ter muitos recursos, caso eu fique doente, se por acaso o meu carro quebrar, e não há nada de ruim nisso, nada de errado nisso. Mas às vezes a gente coloca tanta energia nessas coisas que a gente esquece que nós não vamos viver aqui para sempre, que nós devemos nos preparar para a eternidade, né? Que nós devemos buscar as coisas do alto. Porque eu achei interessante quando eu li aqui, quando eu estava estudando a lição, que diz aqui, a palavra de Deus diz que Ele não enviará caminhões de mudança para levar nossas coisas para o céu. Então a gente está juntando muita coisa aqui, correndo atrás de muitas riquezas aqui, que não vão servir de nada para onde a gente vai, né? Porque nós vamos para o céu e nós devemos buscar isso, buscar a simplicidade. E aqui eu não estou dizendo que pronto, acabou, não preciso trabalhar, deixa a vida e me levar. Não é isso. Eu estou dizendo que a gente pode reduzir o nosso estresse no trabalho, a gente pode reduzir essa correria que o mundo tem nos colocado. Cada vez mais a gente está numa sociedade louca, né? A gente não tem tempo quase nem para dormir, né? Então, assim, o que a lição vem trazendo é que a gente deveria simplificar, para não esquecer para qual país nós estamos indo. Nós estamos indo para o céu. E lá, isso aqui, nada vai ter valor. E a Bíblia novamente vem também, o quê? Reforçando isso aqui, que lá em Mateus 6, 19 a 21, ele coloca que nós não devemos juntar tesouros na terra, que aqui ladrões podem roubar, né? Então a gente deve se preparar para juntar os nossos tesouros no céu. E evitar cair no engano de que o que nós alcançamos aqui, que nós temos, pode nos dar alguma segurança, né? Exatamente.
Pastor, a Bíblia também fala que a gente não tem como amar ou servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, né? Como lidar com isso na nossa vida diária, pastor? Então, Deus ele não divide a glória dele, o papel dele como Senhor. A Bíblia é muito taxativa em dizer que quando tentamos servir a dois senhores, no final a gente não vai estar agradando nenhum. E esse segundo Senhor, né, que se propõe a entrar na nossa vida, ele pode se revelar de diversas formas. No nosso contexto, a gente está falando do aspecto do dinheiro. O dinheiro ele precisa ser um servo e não o Senhor das nossas vidas. E Deus, repito, ele não divide, ele não aceita a 99% do nosso coração. Nesse caso aqui, não tem uma sociedade com outras divindades ou com outros senhores. Ou ele é Deus exclusivo na nossa vida, ou então nós estamos vivendo uma vida nos enganando, achando que estamos agradando a Deus. Então, o aspecto que envolve o dinheiro, o aspecto que envolve o chefiar, né, da nossa vida, tem que ficar muito claro. Tudo tem que ser 100% do Senhor. E a maneira como nós administramos os recursos, desde separar, e várias vezes foi dito isso ao longo do trimestre, separar em primeiro lugar aquilo que pertence a Deus, nossos dízimos, nossas ofertas, o sábio uso do dinheiro. Não quer dizer que os outros, aí depende, cada um tem um plano especial. Então, se eu pegar 10% de dízimo, 5% de oferta, então eu tenho 15% que eu estou devolvendo a Deus. Não quer dizer que eu possa utilizar os outros 85% do jeito que eu quiser. Pelo contrário, de novo, a maneira como eu vou administrar esse recurso tem a ver como Deus ele vai nos indicando. Aí entra o cuidado com o próximo, fazer determinadas reservas, ou seja, o sábio uso do dinheiro. Mas a grande mensagem nessa nossa penúltima lição, e pegando o tema de quarta-feira, é de que o dinheiro ele precisa ser um servo e não um senhor da nossa vida. Perfeito, pastor. Vanessa, lá em Daniel, capítulo 12, fala sobre um tempo de angústia, qual nunca houve, né? E isso já mencionando a respeito do tempo do fim. Apocalipse também trabalha o assunto ali do tempo do fim e coloca também, inclusive, um quesinho ali de algo financeiro também envolvido nisso tudo, né? Explica isso pra gente. O que esse lado financeiro tem a ver com essa questão aí do tempo do fim, com essa angústia, com todos esses problemas aí? Então, eu vou usar a expressão que o pastor acabou de dizer, né? Quando o dinheiro é o Senhor da nossa vida e não Deus, quando chegar esse tempo de angústia que a profecia aponta, nós vamos estar numa situação muito complicada, porque quem pode nos dar o consolo e o direcionamento disso seria o próprio Deus. Só que nessa fase, a profecia diz que a gente não poderá nem comprar nem vender. Nós estamos num sistema que a gente não sabe viver sem comprar nem vender. Nós não sabemos produzir, nós não sabemos nos virar. Nós vivemos num mundo com muita ostentação, com muito conforto. Então, a ideia era como eu devo permitir que Deus seja o Senhor da minha vida, sendo modesto, equilibrado, sem ostentação, tentando produzir o máximo possível de uma vida simplificada, como a lição já trouxe aqui, mas diante do tempo de angústia, Deus nos permite andar com Ele, confiar nele, porque tem algumas pessoas que só em pensar em não poder comprar e vender, já se desesperam, porque não conhecem outro sistema. Por exemplo, tudo que a gente faz hoje é compra e venda. Até mesmo quando você trabalha por trocas de serviço, você está vendendo sua habilidade e recebendo algo em troca. Então, nós estamos inseridos numa cultura, e já há alguns séculos, de compra e venda, que quando a angústia vier, e esse tempo de angústia vier, e que eu não posso vender nem comprar, a impressão que nós vamos ter para aqueles que fazem do dinheiro o Senhor da sua vida é que ficou sem o Senhor, ficou sem nada para ajudá-lo, sem um mantenedor, sem um sustentador, sem um redentor, porque o Senhor da sua vida foi retirado, que é a possibilidade de compra e venda.
Quantos de nós, você que está me ouvindo aí, tem prazer, tem aquela sensação magna e boa de pegar um dinheirinho e comprar algo e se sentir o máximo com isso, certo? Pois é. Essa sensação deveria ser sentida quando você coloca o joelho no chão e fala com Deus, e não quando você está comprando impulsivamente, desnecessariamente. No tempo de angústia, você não vai poder comprar e nem vender. E como será? Quem será revelado o seu realmente, o verdadeiro Senhor da sua vida? O consumismo está tão em alta hoje, né? Parece que o cenário está de maneira propositalmente sendo preparado para que esse tempo de angústia possa ser aumentado, né? Quando vier realmente. Cris, eu queria que você fizesse agora para a gente um encerramento do estudo aqui dessa lição e deixar sua mensagem aí para os amigos que estão acompanhando aí o Classe Professores. Bom, eu vou deixar também uma reflexão, né? Questionamento. A gente buscando tantas riquezas, tantos luxos, porque não há na história, né, na história do cristianismo, que a igreja tivesse tido tanta fartura, tanto conforto e riqueza quanto nós vivemos hoje. Mas essas riquezas, esse conforto tem te afastado de Deus? Esse conforto tem feito você sonhar com o céu? É uma pergunta que eu deixo. Porque muitas vezes nós estamos aqui tão confortáveis que nós não estamos trabalhando para que a volta de Jesus seja breve, né? E aí, para a gente ficar aqui está sendo muito bom, porque eu tenho meu bom carro, eu tenho a minha boa casa. Isso tem te ajudado na tua espiritualidade, né? Então, no decorrer dessa lição, nós tivemos a oportunidade de estudar, de aprender sobre muitos assuntos sobre as finanças. Mas nós estamos buscando esse conhecimento só para viver aqui na Terra, ou nós estamos buscando um conhecimento que nos leve para mais perto de Deus e que nos leve para o céu? É uma pergunta. Nós devemos refletir sobre isso. Sabe, Cris, você falando aí, eu até me lembrei aqui daquela frase que é muito conhecida por todos aí. Nós precisamos trabalhar como se Jesus fosse voltar daqui a 1000 anos, mas nos prepararmos, né, como se ele já fosse voltar daqui a pouquinho, né? Nós precisamos estar sempre preparados. Vamos orar então, pessoal? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou em nossas mãos essa lição tão maravilhosa, tão necessária para nós, principalmente nesses dias que estamos vivendo. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a te colocarmos em primeiro lugar na nossa vida. Que o Senhor possa ser o administrador da nossa vida e que ao nós fazermos isso, colocarmos o Senhor em primeiro lugar, que o Senhor conduza nossas vidas até as mansões celestiais. Obrigado por tudo, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado mais uma vez por sua companhia. Continue nos acompanhando em nossas redes sociais, Adventistas Lago Sul, e até o nosso próximo encontro.